A importância da ficção na sua vida, na sua carreira e no aprendizado de línguas. A minha relação com a ficção é bem antiga, desde muito novo mesmo, assim. Antes dos 10 anos eu já gostava de ler ficção. E eu tive contato com a ficção através dos livros do Percy Jackson, do Rick Riordan. E foi muito importante pra mim essa fase. Eu devorei. Eu lembro que na época eu devorei os livros, assim. Eu li muito rápido. E eu li todos os livros, a série completa do Percy Jackson. Aí depois tem os Heróis do Olimpo, eu li também a série completa. E eu lembro que eu fiquei fascinado, assim. Teve o primeiro livro da série dos Heróis do Olimpo. Eu lembro que eu li em 2 dias. Eu comprei, vamos supor, num sábado à noite. Aí passei domingo inteiro lendo. Quando deu metade da segunda-feira, assim, eu já tava com o livro pronto, com o livro terminado. E na época eu não entendia o porquê daquilo, mas é porque a ficção ela é criada para você se envolver emocionalmente com aquilo, para você sentir esse drive natural de querer ler aquilo, de você se sentir compelido naturalmente a se envolver com a história. É para isso que o autor escreve. Ele expõe ali, de certa forma, questões filosóficas, questões psicológicas, dilemas, histórias do desenvolvimento do herói. Tudo isso é muito importante para o seu desenvolvimento como pessoa, porque assim, quando você começa a enxergar o mundo através daquele olhar, você cresce, você expande. Você nunca teria visto o mundo daquele olhar se não fosse através da leitura daquela ficção. Então é muito importante ler ficção por causa disso. Mas como o canal ele aqui é voltado ao aprendizado de línguas principalmente, qual que é a importância da ficção no aprendizado de línguas? Por que a ficção é a melhor maneira de você aprender qualquer língua? Bill Van Patten, Stephen Krashen e alguns outros autores aí, acho que é Jeff McKellan, alguns outros autores aí, eles pregam há muitos anos já a ideia de que se você quer falar uma língua, você precisa absorver, você precisa adquirir o sistema gramatical daquela língua de maneira inconsciente, de maneira implícita, de maneira subconsciente, chame como quiser. Ou seja, não basta você saber uma regra gramatical. Por exemplo, eu sei formalmente que para fazer uma pergunta em inglês eu coloco o do na frente. Beleza, eu sei disso formalmente, mas na hora que eu for falar, aquilo vai sair de forma natural de mim? Eu vou usar essa regra gramatical pelo simples fato de eu ter estudado ela? E sinto dizer que não, cara, não é assim que funciona. Você só usa uma regra gramatical na hora de falar de forma natural quando você adquire aquela regra gramatical através de um contexto comunicativo, quando o seu cérebro, ao se comunicar com o mundo, percebe o padrão, percebe a forma que aquela comunicação se tem. Então, se a forma daquela comunicação é o inglês, aos poucos o seu cérebro vai adquirindo os padrões de comunicação do inglês. E ele é muito bom em formar isso, essa estrutura gramatical implícita dentro do seu cérebro. Você nunca estudou gramática do português, provavelmente. E se estudou, foi há alguns anos na escola. Isso você provavelmente nem lembra exatamente como que funciona. E você fala inglês e você fala português desde que você tem 1, 2, 3 anos, fluentemente, naturalmente. E percebe que você passou meses, muito tempo da sua infância sem falar o português, simplesmente montando palavras, uma palavra, aí depois uma palavra conectando com a outra, e aos poucos você foi desenvolvendo. A ciência estuda isso há muito tempo e chama, há muito tempo assim, uns 30, 40 anos. E a ciência chama isso de aquisição da primeira língua, da L1 Acquisition. E a aquisição da segunda língua, da L2 or Target Language, o língua-alvo, essa aquisição ela se dá independente de quantas línguas você já aprendeu. Eles sempre chamam de segunda língua. Então, por exemplo, por mais que eu já saiba falar inglês, saiba falar português, esteja aprendendo espanhol, o espanhol ele é considerado minha segunda língua, entende? Se eu quero falar sobre esse tema de maneira formal.
E a maneira que você vai conectar, você vai se comunicar com o mundo a partir de agora vai ser através da ficção e através da língua que você deseja aprender. Então, se você gosta muito de ler ficção, isso é uma boa notícia para você. Se você é um cara que não é muito íntimo com a leitura e com o desenvolvimento de personagens, de ficção científica e de ler livros mesmo, de maneira geral, eu recomendo muito que você comece e dedique certo tempo a isso, principalmente se seu objetivo é aprender inglês, porque agora você vai inserir essa maneira de se comunicar com o mundo e o seu cérebro vai adquirir, através de conexão, forma e significado, a língua inglesa. E isso é muito bonito, cara. É muito importante.